vocês? Professor Wellington mais uma vez aqui. Vamos continuar aí, terceira aula desse capítulo 14. Agora nós vamos falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, presidente aí, um dos responsáveis pelo Plano Real. Agora chega à presidência e nós vamos ver aí os dois mandatos dele, como que aconteceu, quais foram os desdobramentos, ok? Vamos lá? Bem, galera, nós vamos falar aí sobre os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, né? Que foram de 1995 até o ano de 2002. Então, o primeiro mandato aí do FHC foi de 95 a 98 e o segundo de 99 a 2002. A grande preocupação do Fernando Henrique Cardoso foi a manutenção do Plano Real, que foi defendido de todas as maneiras possíveis. Nesse contexto, para o governo, a diminuição dos gastos públicos era muito necessária e as novas ideias que se divulgavam a respeito da economia corriam na mesma direção. A diminuição da presença do Estado na economia tiraria algumas de suas pesadas responsabilidades financeiras, permitindo assim, então, entre outras coisas, a redução dos gastos públicos. A ideia de que o Estado deveria ser apenas um gestor de várias atividades, sobre as quais era o principal responsável, exigia que se promovesse um grande processo de privatização. Por exemplo, o setor de telefonia, que era monopólio estatal, foi privatizado em 1998. Então, várias empresas privadas, quase todas estrangeiras, passaram a fornecer o seu serviço telefônico no Brasil, fiscalizadas pelo Estado por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Essas tendências econômicas estavam no contexto do neoliberalismo. O Brasil já promovia privatizações desde o governo Collor, mas foi durante a administração do Fernando Henrique Cardoso que o movimento chegou à sua expressão máxima. Estima-se que mais de 50 empresas estatais tenham sido privatizadas. Fernando Henrique ele era representante do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e ele propôs algumas ações voltadas à área social. Durante seu governo foram realizados projetos de reforma agrária, onde milhares de camponeses receberam um pedaço de terra para plantar, programas sociais como o Bolsa Escola, que distribuíam recursos para que as famílias de baixa renda mantivessem seus filhos na escola. Houve grande incentivo para o surgimento de mais faculdades e universidades, sobretudo as privadas. Surgiram questionamentos, neste período então, sobre o alcance dos projetos do governo com relação à qualidade do ensino oferecido. Propostas de reformas tributárias e previdenciárias foram feitas, porém, as maiores mudanças se deram apenas no setor previdenciário. No segundo mandato, poucos avanços foram feitos. Dava-se a impressão de que o governo havia estacionado. Durante o governo FHC, foi elaborada e aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo que os governos, em todos os níveis, comprometessem as arrecadações futuras, deixando dívidas e obras inacabadas sem previsão orçamentária para os seus sucessores. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê ainda a aplicação percentual de recursos municipais, estaduais e federais em áreas essenciais como a educação, a saúde. Várias denúncias de corrupção vieram a público durante esse período, entre elas acusações à compra de votos para que a proposta para um segundo mandato fosse aprovada. Para que o Fernando Henrique tivesse o direito de concorrer a um segundo período presidencial, a Constituição deveria ser mudada, o que ocorreu com a aprovação de uma emenda constitucional. Assim que a emenda foi aprovada, o Fernando Henrique se candidatou à reeleição e mais uma vez obteve a vitória no primeiro turno. No Brasil, as dificuldades cresciam constantemente e, a despeito de toda a privatização efetivada, a dívida pública se mantinha muito alta. Um dos fatores que colaboraram para esse quadro foi a elevação dos juros básicos a valores altíssimos. O objetivo era segurar a ameaça inflacionária, mas seu efeito colateral foi o aumento da dívida pública e a redução do consumo, e, consequentemente,
o aumento do desemprego. A estabilidade do real começou a ser ameaçada neste período. As necessidades econômicas nacionais fizeram com que o governo recorresse ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. E o Brasil recorreu várias vezes a este fundo, o que aumentava a dívida externa. Agravando ainda mais o quadro nacional, o país enfrentou uma grave crise no setor de energia elétrica. A contínua falta de investimentos nesse setor, que já durava aproximadamente 10 anos, além de uma forte estiagem ocorrida no ano de 2001, fizeram com que a produção de energia hidrelétrica baixasse os níveis aceitáveis, causando o que ficou conhecido como apagão. O fim do segundo mandato de FHC já estava se aproximando. A crise econômica começou a fugir do controle. A ameaça de retorno da inflação assustava e, para completar todo esse quadro, o crescimento de Lula nas pesquisas de intenção de voto intimidava ainda mais o mercado. Se alguma das ideias que eram defendidas por Lula a longo prazo já se efetivassem, os interesses de muitos grupos estariam ameaçados. E nesse contexto, o valor do dólar, que ficou por muito tempo na casa de 1 para 1 com R$1, agora se aproximava de R$4. Enquanto isso, a Bolsa de Valores atingiu alguns de seus índices mais baixos. Nas eleições de 2002, vários candidatos se apresentaram, assim como outras eleições também, mas poucos com chance de derrotar o candidato do PT, o Lula. E concorrendo com o candidato José Serra, do PSDB, no segundo turno, Lula foi eleito presidente da República. Então, depois de 3 derrotas consecutivas, Lula e o PT finalmente chegaram ao poder da presidência do Brasil. Galera, terminamos então o terceiro presidente aí, Fernando Henrique Cardoso. Vimos algumas características do seu governo, a lei de responsabilidade fiscal foi criada e agora nós temos finalmente Luiz Inácio Lula da Silva sendo presidente do Brasil. Depois de 3 tentativas aí, agora ele consegue ser presidente do Brasil e nós vamos ver aí na próxima aula como será este governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Aguardo vocês lá. Até mais, fiquem com Deus.